dias. Grande padre! Salve, tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Rapaz, eu arrumei um problema para minha vida depois que participei da sua live. Meu Deus, por quê, cara? Porque você não faz ideia do tanto de amigo meu que queria que eu intervisse, todos os verbos que você puder imaginar, intercedesse, eu queria falar intercedesse, para que você pudesse incluir no set. Isso é um problema de participar com a gente aqui. Eu te falei que os primos são meio doidos quando você veio aquela vez, cara. Rapaz, aí queria de todo jeito que eu fizesse alguma coisa. Não posso não. É verdade, né? Olha, o pessoal é esperto, né? Quem vai negar o pedido do padre Fábio, né? Então, pois é, mas aí eu fico em maus lençóis, né? Todo mundo pediu. Não, e não foi um só que me pediu, não. Foram vários amigos. Meu Deus! Olha só, pessoal, então não vale, quando terminar a live, vocês irem no perfil do padre Fábio, seguir ele, mandar um direct falando, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer parte do set. Não façam isso assim que terminar a live, tá? Fica o recado aqui para todo mundo. Ô padre, ó, vem cá, foi muito legal. Quando que o padre veio, amor, aqui? Foi semana passada. Você lembra, padre? Foi semana passada, né? Semana passada. Semana passada foi uns muito 15 legal. dias, né? Não, faz menos. Faz mais uma semana. Ó, os primos vão lembrar. Qual o dia do desafio que o padre veio aqui, primos? E padre, assim, a gente gostou muito. Foi incrível, assim, você nos iluminou demais. E cara, eu preparei hoje umas perguntas que eu, de fato, como Thiago Nigro, tenho muita curiosidade sobre qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Porque cada dia a gente tem um tema, né? O tema da live de hoje é a linguagem do dinheiro. Então, a gente acredita que não dá para você ser bem-sucedido, seja no que for, se você não entender a linguagem das coisas. Não adianta eu abrir um livro se eu não souber ler, eu não vou absorver nenhum conhecimento aqui, né? E eu separei uma série de coisas importantes. Tá preparado, padre? Posso começar? Bom prazer. Então vamos lá. A prosa é que constrói a verdade. A prosa é que constrói a verdade. Já lançou a primeira pérola do dia aí, primos. Vai anotando. Aliás, primos, já pega o aviãozinho, vai mandando pra galera. E é o seguinte, padre, eu te falei que eu acabei de passar e estou passando por uma imersão em Rei Salomão, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, algumas outras passagens também. E Salomão fala muito sobre sabedoria. Tá? E muita gente associa sabedoria com riqueza material. E o que eu quero te perguntar é, o que de fato é sabedoria? Então, qual seria a definição de sabedoria? O que é a sabedoria? Como buscar a sabedoria? E qual é o benefício que a sabedoria traz para as nossas vidas? Tiago, eu vou fazer aquilo que... Eu vou te falar do que eu compreendo como sabedoria, aquilo que foi um insight que uma vez eu tive na minha vida, ao perceber a experiência de pessoas que não tinham nenhuma lida com o conhecimento, como eu tenho, como você tem, e que elas tinham uma percepção da realidade que estava muito acima da inteligência, que não era uma capacidade de inteligir, não era uma capacidade de decodificar a realidade, mas era uma percepção mais aprimorada, como se ela tivesse alguns elementos que a inteligência não é capaz de ter. E eu comecei a chamar isso de sabedoria no meu dia a dia. Como eu lido com muita gente que não teve estudo nenhum, que não desenvolveu a inteligência como nós pudemos fazer, através dos estímulos que a gente recebeu ao longo da vida, então eu comecei a entender que a sabedoria, e não estou dizendo que é essa a que a Bíblia diz, mas aquilo que eu identifiquei na minha vida, que a sabedoria era um estágio um pouco mais elevado que a inteligência, que é uma capacidade de compreensão da realidade a partir do bom senso, a partir dos elementos que nos chegam por meio de uma percepção mais aprimorada. Na filosofia a gente aprende isso, né? Que se nós quisermos compreender uma realidade, nós temos que fazer a experiência do distanciamento. Quanto mais próximo eu estou, menos é a minha capacidade de conseguir perceber a realidade como um todo. E eu me lembro que numa aula de filosofia, a primeira regra que nós aprendemos foi essa.
o professor pegou um livro, levantou e disse assim: o que vocês estão enxergando? O que vocês estão vendo? E todos nós fomos muito rápidos em dizer: um livro. Aí ele disse: não. Primeira lição da filosofia: vocês não estão vendo um livro, vocês estão vendo parte de um livro. Porque eu só posso ver o livro se eu tomá-lo nas mãos, abrir suas páginas. Quanto mais eu faço uma experiência do livro, mais eu posso dizer que vi. Se eu ler o livro todo, se eu manusear o livro, olhar os seus detalhes, ler toda aquela ficha introdutória da edição, do papel, quanto mais informações eu tenho daquele livro, mais eu posso dizer que eu vi. E eu diria que só o sábio é capaz de ter essa percepção, de que o ver é uma junção de elementos que me proporciona uma experiência mais fecunda da realidade. Então eu diria assim: a inteligência está aqui, a sabedoria está um pouco além. Que, inclusive, a gente encontra pessoas muito sábias que não tiveram nenhum estímulo para a inteligência, não desenvolveram dentro da academia, da universidade, não tem nenhum diploma, mas são muito sábias. Ao passo que você tem pessoas extremamente inteligentes e, lamentavelmente, não chega a essa compreensão mais abrangente que nós chamamos de sabedoria. Entendi. Agora, padre, tem uma passagem que me deixou curioso aqui, porque muito se fala sobre dinheiro, sobre ser uma coisa boa, ser uma coisa ruim, né? E, no meu ponto de vista, eu acho que as pessoas elas não se corrompem pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro potencializa, de fato, quem você já era antes. Então, uma pessoa boa com dinheiro pode fazer mais o bem, e uma pessoa má com dinheiro pode fazer mais o mal, porque você, de fato, tem liberdade e mais poder agora. Só que tem uma passagem, que é, pelo que eu anotei aqui em Mateus 19, que diz o seguinte: Jesus, ele fala que era difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Então é mais ou menos assim. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que significa isso? Significa que dinheiro é ruim? Qual que é esse ponto de vista? Não, o Jesus se referia a uma avareza que era muito própria dos ricos daquele tempo e que às vezes continua sendo muito própria dos ricos dos nossos tempos, né? Tanto é que Jesus tinha amizade com pessoas ricas e estabelecia com elas uma relação de muita amizade. Eu tenho para mim que aquele casamento em que ele estava e que Nossa Senhora pediu a ele que resolvesse o problema da festa, era um casamento que reunia pessoas de todas as classes sociais. Quando Jesus multiplica o vinho, quando é o primeiro milagre que ele realiza, isso é muito simbólico, muito significativo, ele faz uma multiplicação de um elemento que trazia alegria às festas. E o vinho só podia chegar a uma festa por meio do dinheiro. Tinha que se comprar barris de vinhos. Então, quem podia dar uma festa como aquela, certamente era pessoa de posses. E Jesus estava naquela festa. Jesus participou daquela alegria. Toda e qualquer oposição que nós temos ao dinheiro é quando ele é proprietário das pessoas e não a pessoa proprietária dele. Ainda hoje a gente fala muito disso, né? Não é nenhum problema você ter um sucesso financeiro. Isso não é um impedimento para o cristianismo. Agora, é um impedimento para o cristianismo você achar que o seu dinheiro lhe fez melhor que alguém. Mas, até outro dia, Tiago, a Simone, que é esposa do nosso amigo Cacá, eu participei de uma live rapidinho, espontaneamente, com ela e a Simária, e ela me fez a seguinte pergunta: padre, o senhor nasceu humilde? Eu imediatamente identifiquei que lá em Minas, quando a gente pergunta se você nasceu numa família humilde, a gente está fazendo uma referência à pobreza. Você nasceu numa família pobre? Eu traduzi imediatamente, mas eu fiz questão de responder conforme eu entendi. Falei: não, eu não nasci humilde, eu só nasci pobre. Porque às vezes a humildade não é um sinônimo de pobreza. E a pobreza não é um sinônimo de humildade. Humildade é uma virtude que nós alcançamos, sobretudo quando nós temos tudo, quando não nos falta nada. E mesmo assim você descobriu que você é humus,
né? A origem da palavra repete humildade. o que você falou agora, padre, por favor. Você falou que a humildade é quando a gente tem tudo. É quando a gente tem tudo e se porta com muita simplicidade, como se nós não tivéssemos nada. A verdadeira humildade é onde houve um desprendimento. E o pobre, às vezes ele não tendo nada, ele se apega ao fato de não ter nada e transforma o não ter nada no rancor, numa mágoa eterna com a vida, numa mágoa com aqueles que tiveram mais que ele. Então eu posso ser pobre, miserável e ser apegado à minha miséria, Tiago. E isso ser um impedimento para o meu crescimento, para a minha humildade. Ao passo que eu posso ser um homem bem-sucedido, ter muito dinheiro e ter descoberto o caminho da simplicidade. Humildade, a palavra vem de humus. Humus é a parte fértil da terra. Então significa que a pessoa humilde é aquela que vive na fertilidade. É aquela que consegue ser fértil por onde passar. Então, aí você consegue distinguir uma riqueza que nos torna simples, generosos, solidários. Cara, eu, para mim, e uma pobreza que pode me transformar num egoísta. Jesus fazia sempre uma referência ao desapego. O desapego, isso é, eu tenho um carro maravilhoso, mas ele não me tem. Sou eu que tenho. Então eu tenho dinheiro, o meu trabalho me deu muito dinheiro. Digamos que a pessoa conseguiu ter muito mais do que ela precisa. Então ela descobre no dinheiro uma fonte de generosidade. Pô, é tão bom você ajudar quem precisa. E, ao mesmo tempo, essa ajuda não lhe despertar uma necessidade de aparecer ajudando. Não. Faço porque é um valor. Porque onde existe humildade, existe a compreensão de que a minha caridade não precisa de vitrine. Não me faz bem estar na vitrine. Você sabe muito bem, você conhece pessoas que têm dinheiro, você conhece pessoas que têm muito dinheiro, você conhece pessoas que têm pouco dinheiro, e você encontra nessas três qualificações pessoas que querem mostrar o dinheiro que têm. É uma lida com o dinheiro muito a partir de uma relação de utilidade. O dinheiro me é útil para que eu possa aparecer. E há pessoas que não têm isso. Conseguem identificar que aquilo que tem é para eu construir felicidades particulares, é para eu construir felicidade para pessoas que não tiveram a mesma coisa que eu, as mesmas oportunidades que as minhas. Então, há uma forma muito cristã de lidar com o dinheiro. E é importante a gente salientar isso, porque senão a gente fica demonizando, né? Demonizando o dinheiro. Não. Toda e qualquer instituição religiosa, inclusive, precisa de dinheiro. Seria uma hipocrisia enorme as pessoas que são religiosas dizerem que não precisam de dinheiro. Precisamos sim. Caraca. Cara, isso que você falou com certeza mudou a cabeça de muita gente sobre dinheiro agora. O que eu anotei que o problema não é o dinheiro, é a avareza. Cara, você quebrou a objeção animal aqui. Ó, eu separei uma também aqui, padre, que é Eclesiastes 11:1. Empregos, isso daqui, só um parênteses, né? Eu falo muito de investimentos. Uma vez me perguntaram assim, qual que foi o único princípio que sobreviveu no tempo no mundo dos investimentos? Eu pensei muito, né? E olhando para todo mundo que de fato é grande no mercado financeiro, o único princípio que sobreviveu no tempo foi a diversificação dos seus recursos, tá? Não concentrar tudo num único lugar, todos os ovos na mesma cesta. E aí, lendo Eclesiastes, olha o que eu encontrei. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Cara, como assim isso daqui estava escrito todo esse tempo, padre? Você vê, já é alguém, o escritor, que nós chamamos de sagrado, que nós consideramos sagrado, já tinha uma visão do mercado moderno, atual, né? E eu cresci, você sabe que eu fui um empreendedor desde muito novinho. Eu trabalhava para ter o meu dinheirinho, para ajudar em casa, então eu nunca aceitei a nossa pobreza material como uma imposição. Eu nunca fui, ai meu Deus, eu não posso ter. Não, eu construí as minhas soluções. E uma coisa que o meu pai sempre me ensinava, desde o início, ele falava assim, não coloque
todos os ovos de ouro debaixo de uma galinha só. Então, você precisa diversificar as galinhas. Então, se você acha que está dando dinheiro vender o doce, vai lá, vende o doce, mas não esquece de levar o picolé. Tem gente que vai querer comprar o doce, não vai querer comprar o doce, mas vai querer comprar o picolé. Então, às vezes, eu tinha todas as possibilidades que uma pessoa pudesse esperar de um vendedor ambulante. Caramba, padre empreendedor, pô, essa daí eu não conhecia. Olha só, opa, aí, pô, a gente falou de sabedoria, a gente falou de algumas outras coisas, e eu vejo que um termo que as pessoas confundem muito também é sobre prosperidade. Às vezes a gente olha para alguém que tem muito dinheiro e a gente associa isso à prosperidade. Então, alguém que tem muito dinheiro é próspero, alguém que tem muitos bens é próspero, tá com um carro novo, caro, é próspero, tem um avião, é próspero. Mas, de fato, qual que é a utilização correta da denominação de alguém ser próspero ou não? Para mim, a prosperidade absoluta a que todos nós deveríamos ter, sabe qual é? Liberdade interior. Que, inclusive, de decidir ganhar menos. Inclusive, num determinado momento da sua vida, querer mais qualidade de vida do que dinheiro. A prosperidade que de fato conta na vida de uma pessoa é a capacidade que ela tem de ser livre, Tiago, de fazer escolhas inteligentes, de livremente querer as coisas. Muitas vezes nós queremos uma casa maravilhosa, mas nós não somos livres no querer essa casa maravilhosa. Porque quem está dando a ordem é uma criança carente que nunca foi curada. Não é um adulto de hoje. Eu costumo dizer que quando os arquitetos vão, sobretudo as pessoas que nunca tiveram nada na vida e de repente começam a ter, quando elas se sentam para fazer o projeto com os arquitetos, quem vai conversar com os arquitetos para discutir o projeto não são os adultos de hoje. São aquelas crianças carentes que tinham vontade de ter, mas não tiveram. Aí a gente constrói aquelas casas enormes e a gente vai pagar IPTU de 3 mil metros quadrados, quando na verdade a gente só usa 50. Então é muito interessante você perceber que a prosperidade, ela de fato traz qualidade de vida quando ela provocou liberdade interior. Tá bom, de repente eu me vejo um homem bem-sucedido e consigo lidar com um menino que nunca teve nada, que está em mim ainda, mas ele não me comanda. Sou eu que comando esse menino, dizendo, você não precisa disso. Para que uma casa desse tamanho? Para que um carro desse? Para que isso? Você começa a fazer perguntas e você começa a aplicar aquele recurso que a vida está lhe dando, que é fruto do seu trabalho, de maneira mais inteligente. Confesso para você que, às vezes, o termo prosperidade é rapidamente usado para pessoas que mostram o que construíram na vida. Não, eu acho que a prosperidade, ela é muito mais um valor interno, uma sensação de realização. Pô, eu estou feliz com a vida que eu estou vivendo. Eu estou feliz com as minhas conquistas. E tudo que eu faço não é para os outros ficarem prestando atenção. É para eu estar satisfeito. Porque de nada vale o outro ficar me aplaudindo, nossa, como ele é bem-sucedido, como ele é próspero, se dentro de mim há uma irrealização e uma eterna necessidade de aparecer para sanar as carências que ainda existem em mim. Nossa, opa, dessa história do arquiteto aí, você foi dedo no olho, hein? Rapaz! E olha que eu gosto muito dos arquitetos. É verdade. Olha só, eu tenho uma passagem também aqui, em Eclesiastes 3, tá? E aí me gera uma dúvida, porque quando a gente fala de investimentos, ou de vida, ou de qualquer coisa, a gente sempre tem que plantar antes de colher. Metaforicamente, na vida é sempre assim. E acho que grandes erros são cometidos em finanças pessoais, por exemplo, quando as pessoas querem colher antes de plantar, quando elas querem antecipar sonhos, né? E eu vejo isso na minha própria família, desde lá atrás. Eu vejo na maioria das pessoas que deram errado em algum momento nas finanças pessoais, foi quando elas quiseram viver uma experiência antes da hora, né? Realizar um sonho antes da hora, que às vezes um sonho antes da hora é um pesadelo. E aí, eu leio o seguinte, ó: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir.
Aí tem mais algumas coisas e depois diz... E aí ele fica o tempo todo falando sobre isso, sobre o tempo de fazer isso, o tempo de fazer aquilo, o tempo de fazer isso, o tempo de fazer aquilo. Na prática, como saber qual é o tempo correto de fazer as coisas? Assim, essa que é a grande dúvida, porque entendi, existe o tempo correto, mas como discernir? Como aplicar a sabedoria nesse momento, de entender qual é o momento certo de plantar, de colher? A partir de qual momento eu posso colher? É quando eu já plantei tanto a ponto de eu ter algo em abundância e talvez não em excesso, que existe uma diferença entre abundância e excesso. Como que eu faço para discernir no meu dia a dia, na minha vida, sobre esses momentos? É a sabedoria numérica. Tenho dinheiro para isso? O que eu estou sonhando e que já quero realizar cabe dentro dos meus orçamentos? É a primeira pergunta, é a mais honesta. Eu tenho todo o direito de sonhar grande, mas eu tenho que trabalhar muito grande também. Tenho que trabalhar muito para que eu tenha condições de realizar os sonhos que são maiores. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é se o sonho, de fato, é do adulto que somos ou se é apenas um desejo da criança carente. Mas está errado realizar esse desejo da criança, por exemplo? Não, não está errado. Você só precisa estar livre para isso. Entendeu? Eu tenho que ser livre. Eu não posso viver condicionado pelas minhas fases não curadas. Por isso que quando eu falava para você que prosperidade é uma pessoa que prosperou emocionalmente, numa experiência de autoconhecimento, Tiago, inclusive que lhe dê condições de reconfigurar tudo que ela compreende como ganho. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma vida muito corrida e fiquei assim durante quase 20 anos, fazendo uma média de 25, 28 shows por mês. Num esquema muito profissional, um escritório profissional, pagando os meus músicos da melhor forma, com as tabelas da ordem dos músicos. Então no mundo católico, eu fiz um trabalho muito diferente de todos os outros, que ainda não tinham condições para isso. Eu tinha visibilidade para isso, eu tinha público para isso. E aquilo, do ponto de vista financeiro, é muito bacana. Eu tinha como manter todas as obras que eu tenho, eu tive condições de ajudar toda a minha família, todos os meus irmãos. Só que chegou um momento que essa fatura, ela custava muito cara para mim. Sabe? E aí é aquela pergunta que você precisa fazer. Quanto que eu custo para mim? E eu preciso ser livre diante daquelas possibilidades maravilhosas de continuar tendo aquele rendimento bacana que a música me trazia, mas ao mesmo tempo pensar, mas será que hoje é isso mesmo que eu quero? Então essa pergunta é fundamental. Eu acho que então o bom senso ele chega para eu saber se o sonho cabe no meu bolso ou não, ou se vale a pena realizá-lo, é o esclarecimento. É essa pergunta que ninguém pode responder por nós. Quanto eu me custo? E o que eu estou pagando vale a pena? Esses sonhos que eu tanto quero realizar, valem o esforço que eu preciso fazer para realizá-los? Aí é na ponta do lápis, meu caro. Quanto custa isso, quanto custa aquilo, e o que eu pretendo viver? Entendi. Qual é a qualidade da vida? Ô padre, daqui a pouco eu vou continuar a aula aqui sobre linguagem do dinheiro, então eu queria te pedir uma última coisa. Queria que você desse um conselho com toda a sabedoria que você tem, que você adquiriu, que você continua estudando cada vez mais. Queria que você desse um conselho para a gente sobre dinheiro, padre. Qual conselho que você quer que eu dê? Eu queria que você desse um conselho que você acha que seja importante para essas quase 60 mil pessoas. Na lida com dinheiro? Sobre dinheiro. Na lida com dinheiro. Na lida com dinheiro, exatamente. Na lida com dinheiro. Bem, olha, eu acho que uma forma sábia de lidar com o dinheiro é, primeiramente, nunca permitindo que ele seja o seu proprietário. Ótimo. Nunca permitindo. Tudo aquilo que você fizer que gerar um recurso bacana, fruto do seu trabalho, seja sempre o proprietário de tudo isso. E faça de tudo para que a maneira como você gasta o seu dinheiro seja bastante coerente com aquilo que de fato você precisa. Uma coisa é o que a gente quer,
outra coisa é o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente quer é o melhor. A primeira observância, e essa requer muito autoconhecimento, é: presto atenção nas minhas primeiras necessidades e depois eu olho para aquilo que eu quero. Eu acho que a gente andar degrau por degrau, conquista por conquista, nunca permitindo que a acomodação tome conta de nós, mas também nunca permitindo que esse interesse desvairado, muitas vezes por conquistas que talvez nem fazem sentido para nós, mas porque faz sentido a gente mostrar isso para os outros. Eu acho que o dinheiro ele tem que ser usado para as conquistas que de fato nos realizam, e não para aquelas que nos dão visibilidade. Caraca, pai, pô, o que você falou aqui realmente sobre não ser escravo do dinheiro, né? Ou você utiliza o dinheiro ou ele te utiliza, né, cara? Você pode escolher quem é quem, e acho que tem muita sabedoria nesse conselho que você deu. E aí a gente volta ao início, né? Eu tenho inteligência, mas posso ter também sabedoria. Então a inteligência nos ajuda a fazer o cálculo. Tenho dinheiro para isso? Quanto que eu ainda preciso trabalhar para ter isso? A sabedoria é: eu preciso realmente disso? É isso que eu quero, mas é isso que eu preciso? E aí você tem um discernimento para você ganhar o seu dinheiro e gastá-lo de uma forma muito justa, inteligente e sábia. Caraca. Padre, porra, eu não sei o que falar. Curtiu, mano? Curtiu, né? Você curtiu, Kaique? Muito bom! Pô, fala assim, aliás, o Kaique vai usar terno agora, que te bateu 50 mil. Aí vir de terno mesmo. Ô, padre, pô, muito obrigado, de verdade, assim, ouvir toda essa sabedoria sobre esses temas que, poxa, a gente fala tanto aqui no Instagram sobre dinheiro. Cara, realmente faz a gente refletir. Queria te agradecer em nome dos quase 60 mil pessoas que estão aqui, mais, né, porque são contas, né, as pessoas que ficam acompanhadas. Queria agradecer de novo você ter voltado aqui e que, poxa, que eu possa te ajudar de alguma forma a realizar a sua missão, a fazer a sua mensagem chegar a mais pessoas. Conta comigo, como eu disse da última vez. Obrigado, tá? Já vou te chamar de primo também. E quero te parabenizar por você ter essa iniciativa de trazer uma reflexão que comporte um pouco de espiritualidade nesse mundo tão técnico que é o seu. Eu sei que você trabalha com motivações, você acorda consciências, você acorda pessoas que estão aí de repente acomodadas na vida. E obrigado por acreditar que eu possa acrescentar nesse sentido. Com certeza, padre. Obrigado no coração. Vou fechar aqui e vou continuar. Preciso passar a aula de hoje. Valeu, padre. Obrigado. Vai lá, meu querido. Boa aula para vocês. Obrigado pelo carinho. Tamo junto.